galera, sejam bem-vindos ao Conexão Alviverde, o mais novo canal do torcedor palmeirense no YouTube. Fim de semana agitado no Verdão, com derrota em campo contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista e muita polêmica fora das quatro linhas, com a cobrança da torcida sobre a diretoria e as entrevistas da presidenta Leila Pereira, que falou sobre contratações, e do técnico Abel Ferreira, que voltou a cobrar reforços e declarou que o seu ciclo no Palmeiras também está acabando. Eu preparei um conteúdo completo para você com todos os detalhes. Então curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para fortalecer o canal. Aproveito para deixar o registro dos créditos para a TNT Sports e TV Palmeiras, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Acho que a gente precisa trazer aqui no programa as possíveis saídas para esse time do Palmeiras, né? Algumas já aconteceram, outras estão próximas de acontecer e estão se arrastando em novelas, mais precisamente os casos de Rony e Zé Rafael. No pré-jogo, a Leila Pereira conversou com o Rodrigo Fragoso e ela falou sobre esses dois jogadores especificamente que estão prestes a deixar o Palmeiras. É muito complicado nós falarmos em negociações com atletas, porque quando não está assinado, nada está concluído. Nós temos conversas sim. O Zé Rafael é um atleta muito importante para o Palmeiras, como o Rony também. Não é, mas eu não posso negar que não tenham negociações, existem sim. Mas nada finalizado. Vocês viram o que aconteceu com o Claudinho, não é? Estava tudo não estava concretizado, que não tínhamos assinado, mas tudo fechado e no momento que foi se assinar, não assinou. Então, é muito complicado eu cravar para vocês que existe uma negociação finalizada, porque não. Existem conversas, mas que se não forem encaminhadas, não tem problema nenhum, que o Zé Rafael é um atleta muito importante, como o Rony também, e aí eles têm contrato em andamento, e cumpriremos o nosso contrato. Tá aí a Leila Pereira, né? Deixa eu voltar lá para a cabine, na Arena Barueri, porque eu queria saber do Mauro Betting, vendo essa declaração da Leila, o que ele achou, qual que é a opinião dele, né? Parece que o tom dela, falando agora, sobretudo do Rony, é um tom diferente, né, o Mauro Betting? Porque ela tinha sido bem agressiva quando foi perguntada lá atrás. Até deselegante. E até certo ponto deselegante também sobre o Rony, que tem contrato ainda com o Palmeiras. Dessa vez acho que ela deu um passo atrás para falar tanto dos que possivelmente vão chegar, como o Andreas e tal, e daqui a pouco a gente vai discutir, mas para esses dois jogadores que ainda têm contrato, né, o Zé Rafael e o Rony. Não tenha dúvida, e a Leila, evidentemente, de negócio e negociação sabe, e você desvalorizar um patrimônio seu, um ativo seu, não é legal, ainda mais com a história maravilhosa que tem o Rony, artilheiro histórico do Palmeiras da Libertadores, e o Zé Rafael também, o trem, um dos maiores jogadores desse período maravilhoso do Palmeiras, período histórico. O Palmeiras está vivendo um período de conquistas de 20 para cá, que só entre 32 e 36, na época do Palestra Itália, ele teve todo ano pelo menos uma grande conquista, uma conquista. Ela foi muito mal quando falou do jeito que havia falado do Rony, como também foi muito mal do Dudu, mas o Dudu já foi uma outra história, que não para, e o Dudu foi muito mal também, na resposta extremamente deselegante e desrespeitosa, como a Leila foi desrespeitosa e deselegante, não é nada, para quem sabe muito de negociação, o jeito de falar do jeito que ela falou do Rony. Zé Rafael já foi melhor, ela já se corrigiu, e assim, a tendência, o próprio Ricardinho Martins já falou, é que o Zé Rafael realmente acerta com o Santos, o Rony já é uma questão mais complexa, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eles ainda podem render e muito para o Palmeiras. Vão voltar a ser aqueles jogadores? Eu não sei. Talvez não sejam. Mas tudo que já fizeram o Rony e Zé Rafael merece todo o respeito, ainda mais da presidência do clube. Queria colocar o Veloso nessa discussão também. Veloso, como é que você enxerga essas possíveis saídas do Zé Rafael e do Rony? Ainda havia espaço? O Rony eu acho que é uma questão mais delicada, porque tem um nível ali de cobrança, de desgaste muito grande com parte da torcida, né? Mas como é que você vê essas situações desses dois, Veloso? Eu vejo que realmente é o momento de uma troca, até para os jogadores é importante, né, Jorge? Eu acho que o Rony tem um desgaste até com o torcedor sempre tem uma implicância, pega no pé do Rony, qualquer jogada que ele erre, isso gera até uma insegurança para o atleta e o Rony tem que entender.
Ele chegou no Palmeiras, teve dificuldade de se adaptar, o Abel encontrou uma posição para ele, colocou ele como um centroavante, um 9 ali, a coisa até aconteceu. Mas ultimamente, apesar de toda a história, como o Mauro falou, é verdade, né? Títulos importantes da Libertadores, participação importante, maior artilheiro da Libertadores. Mas eu acho que é momento para ele também enxergar um clube diferente, para viver um novo momento. E o Palmeiras buscar também. O Palmeiras está carente desse 9. O Palmeiras tem uma pressão com relação à busca desse centroavante. A Leila sempre reconhece, o Abel pede e acaba não vindo, né? E o Rony já não é mais esse jogador para ser a referência ali para o torcedor palmeirense. E eu não vejo ele jogando numa outra função no Palmeiras. E o Zé também, um jogador que perdeu espaço, né? O ano passado a gente sabe que ele conviveu muito com lesões, tem problema na lombar, que está tentando se recuperar. É um jogador que não reúne condições ainda de estar em campo. Então são 2 jogadores que o Palmeiras está abrindo mão nesse momento, mas que vai abrir espaço para que outros possam chegar. E chegar para entregar também. É duro substituir jogador que tem história que os 2 têm no Palmeiras. Mas o Palmeiras está abrindo esse espaço para que outros atletas possam chegar. E aí, assim, acho que isso ficou um pouco claro, de alguma forma, quando o Abel falou sobre oxigenar esse elenco, sobre ter algumas caras novas. E ele falou, né, às vezes vocês falam que isso não aconteceu, isso aconteceu ao longo do tempo, de repente, não tanto quanto se imaginou e tal, mas e de fato aconteceu. Acho que aqui e ali algumas peças realmente saíram e outras chegaram, mas a espinha dorsal, se o Zé Rafael continuasse, ela seria muito e o Rony seria muito parecida, assim, né? Goleiro, zagueiro, um meio-campista e um atacante que estiveram nesses outros anos todos. E aí quando você pensa na saída do Zé Rafael, na saída do Rony, acho que você já desmonta de alguma forma um pouco dessa espinha dorsal. Agora, eu vou ser sincera, assim, que me chama a atenção o Palmeiras meio que ter essa decisão. Acho que tá claro que o Abel não conta com o Zé Rafael e com o Rony. Verdade. O Zé Rafael ainda tem uma questão de estar tratando e tal, então não está sendo relacionado também por isso. Mas o Rony treina, o Rony não está sendo utilizado e não vem nem sendo relacionado, porque o Palmeiras não pretende ter o Rony para essa temporada, pretende negociá-lo. Me chamou a atenção só os 2 serem inscritos, porque isso faz com que, mesmo que eles não tenham jogado, não tenham estado em banco de reservas em nenhum momento nesse Campeonato Paulista, que eles não possam jogar por outro time no Campeonato Paulista. Por exemplo, o caso do Zé Rafael dos Santos. E o Rony teve um papo e tal, vamos ver o que vai acontecer com o Rony ou não. Agora, em relação à camisa 9, Otávio, eu não sei, eu fiquei com uma percepção diferente da que o Veloso ficou. O Veloso ficou com uma ideia de que a Leila ainda está tentando. Quando foi perguntado, tá tentando o 9. Está tentando. A impressão que eu tive foi essa. Eu fiquei com a sensação de que, assim, e me parece que são as contratações para esse ano, tá? Meio que eu quero ir no certeiro. E como eu não achei um 9 ainda, que ninguém vai me cobrar se eu trouxer, porque vai ser um cara que vai resolver, eu não vou trazer ninguém. Eu não vou trazer alguém só para dizer, ó, vocês estão pedindo aí o 9? Tá bom, pega esse 9 aqui. Eu acho que ela quer o 9. E aí, como ainda não achou esse cara, eu não sei se vai ter camisa 9 contratado para o Palmeiras para essa temporada. Pois é, até pelo que ela falou ali também com o Fragoso, né? Então, acho que o ponto do Tainá é muito Deu uma bom. bela despistada, né? Pode ter que ver também só a janela do Mundial, né? Talvez não traga agora para Campeonato Paulista e primeiras rodadas de Brasileiro, fase de grupo. Mas a janela do Mundial ataque. Mas a janela do Mundial talvez ataque alguém, de fato. Acho que nesse aspecto, a Leila deve estar pensando assim, cara, se eu trouxer um 9, nota 6, vai ser eu vou adiar, vou comprar tempo apenas, porque daqui a pouco esse 9 nota 6 vai estar desgastado. Vai estar desgastado. Não. Então, talvez ele possa estar guardando dinheiro para comprar um 9 nota 9. Que aí vai chegar, e aí depois até ela pode dizer, você não queria um 9 diferenciado? Tá Busquei. Aí não deu certo, aí já não é mais comigo. Aí eu já não tenho, né? Então, lavo minhas mãos. E esse jogador, a tendência é muito mais de janela de meio de ano. Se você for ver as grandes contratações no Brasil hoje, dos clubes que têm mais investimento, elas são de mediano, porque é fim de temporada calendário europeia. ser diferente. Exatamente. E o Palmeiras, o nível do Palmeiras hoje é de buscar. Até porque o Palmeiras conseguiu trazer alguns jogadores de fora, mas os clubes europeus, por mais que o jogador às vezes não tá bem, eles não gostam de mexer muito no elenco em meio de temporada. Essa janela deles é muito mais de emergência, de uma troca que ali você perdeu alguém lesionado. As grandes movimentações não correção de rota. Exatamente. E Palmeiras, Flamengo, Botafogo, essas equipes que hoje têm para investir,
eles estão no patamar de buscar jogador de Europa. Então, assim, eu concordo muito com você. Se for para trazer o cara para 2 meses, você ficar já enchendo o saco, vai com o Flaco, vai com o Thales, que já fez gol, enfim. Já que vai encher o saco de qualquer jeito, né? No ano passado, o Flamengo, na janela do meio do ano, trouxe Alexandro, Plata, Michael e... tem mais um agora... E o Alcaraz. E o Alcaraz. O Alcaraz chegou, mas não chegou, né? E o Botafogo trouxe Alex Telles, Almada e Igor Jesus. Então, assim, os 2 que ganharam títulos também. Aqui... E o Alan. Que o Alan... exatamente, e o Alan também. Então, assim, os 2 que ganharam título fizeram uma janela no meio do ano muito forte. Né? O próprio Corinthians. A janela que o Corinthians fez. Que o Corinthians é como se ganhasse um título. Isso. Exatamente, o próprio Corinthians. Vamos dar uma olhada então na nossa enquete, ver se mudou um pouquinho a percepção da galera que tá votando aí sobre o desempenho do Palmeiras, ó. Acho que a galera também muito de cabeça quente pelo resultado de hoje, tá votando aí que tá abaixo do esperado o desempenho alviverde. O esperado 27%, acima do esperado 17%. Continue votando no nosso YouTube. A Leila Pereira também falou com o Rodrigo Fragoso sobre a negociação com o Andréas Pereira, né? Que já está se desenrolando há um bom tempo. O Palmeiras insiste com a contratação dele junto ao Fulham, mas parece que estão fazendo jogo duro por lá e hoje ela usou o termo de jogador que a gente possa contar, né? Parece que o Palmeiras não está contando com a vinda do Andréas Pereira. Vamos rodar aí o que disse a presidenta do Palmeiras. Mas eu não cogito mais o Andréas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas que não prosperaram. Nós estamos aguardando, sabe? Nós vamos trabalhar com o que nós temos. E eu acho que foram excelentes contratações. As portas não estão fechadas, mas estamos trabalhando com o que nós já contratamos e com coisas viáveis, entende? Então, por enquanto, também não tem novidades. E ela... É preciso entender... Ela falou não cogito mais. É preciso entender que tirar o Andréas Pereira do Fulham, por mais que você tenha se acertado com um jogador... Que é sempre a parte mais... E o se acertar com o jogador é falar assim, eu tenho tanto para... Opa, Abel Ferreira vai falar, depois eu completo. Vamos ouvir o treinador do Palmeiras ao vivo aqui no Último Lance. Incomodando muito o goleiro Jordi. Essa queda no segundo tempo, na sua visão, é por ordem física ou o time se desconectou do jogo? Olha, concordo em absoluto com o que tu disseste. Uma primeira parte... dentro daquilo que nós esperávamos, com dinâmica, com boas combinações de corredor, com boas chegadas à área, com oportunidades. Fizemos apenas um, acho que podíamos ter feito mais um golo para sair para o intervalo com outra tranquilidade. Concordo contigo também, na segunda parte, até à situação do penalti, o nosso adversário não tinha criado absolutamente, ou praticamente nada, não me lembro até o penalti do adversário ter feito um golo. Mas a verdade é que depois do penalti, sim, falhamos muitos passes, sobretudo na primeira fase de construção. A nossa saída de bola, muitos passes falhados, quer da nossa linha de 4, quer dos nossos pontas, quer do nosso meio campo, sobretudo nesta primeira fase. Isso vê-se, portanto, eu acredito, porque os jogadores que estão no Palmeiras têm qualidade para não falhar passes quando estão sozinhos, e é isso que mais ou foi o sinal que eu mais senti, e atribuo muito à quebra física e anímica também, mas a segunda parte está longe daquilo que nós pretendemos e não foi de todo uma segunda parte conseguida, até porque não criamos quase oportunidade nenhuma, tivemos só um chute do Luigi, depois numa bola parada o Benedetti, o oposto, uma primeira parte muito boa e uma segunda parte má. Abel, boa noite, tudo bem? Olhando o elenco do Palmeiras, não os times que você separou, mas o grupo de jogadores, iniciou o ano, hoje você já não tem, né? Vitor Reis, Gabriel Menino, Zé e Rony que estão negociando, mas não estão aqui, Dudu, não sei se mais alguém que eu não estou me recordando, mas é só o Facundo de novidade. A minha pergunta está demorando um pouco para você receber esse grupo? Isso te expõe a algumas situações, como por exemplo o jogo de hoje, não sei se você encaixa nisso, mas não está demorando um pouco demais para você ter as peças que você imagina para o ano? Olha, tu viste a primeira parte como eu vi, com dinâmica, com intensidade.
A segunda realmente fomos abaixo. Nós já falámos sobre isso e vocês estão sempre a fazer as mesmas perguntas. Vocês sabem que há posições no elenco que nós precisamos de preencher. É verdade, esses nomes todos que tu acabaste de dizer. E eu também quero ver nesta primeira fase do Paulista os jogadores que temos, jogadores que se calhar vamos ter que emprestar ou dispensar em função daquilo que é o rendimento. Outros jogadores também nós esperamos mais deles, sejam dos mais novos como também dos mais velhos. Nós esperamos que rapidamente eles voltem à sua forma, mas acredito que vamos continuar a construir, como sempre fizemos, uma equipa competitiva, e nós queremos que ter, sobretudo para os zagueiros, mais uma opção, porque precisamos. O nosso Murilo e o nosso Naves têm estado muito bem. O Gomes tem tido mais dificuldades em relação àquilo que é voltar à forma dele. O Benedetti é um moleque da base que nós estamos a ver que tem tido também um muito bom comportamento. Estamos à espera também que o Piquerez nos venha a ajudar também, porque nos vai ajudar seguramente, e depois escolher entre os 3 laterais que temos, escolher 2. E é isto, continuar a fazer o que sempre fazemos, preparar a nossa equipa, e temos o Paulista para ganhar e para preparar a nossa equipa. Abel, boa noite. Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Nessa divisão em 2 times, esse revezamento, esse grupo acabou já amargando uma derrota e um empate, enquanto o outro venceu 2. O que está faltando para esse grupo encontrar mais oportunidades, a vitória? O Estevão faz muita falta. Dentro disso ainda, com 17 anos, vai sair no meio do ano. Dava para ele estar pelo menos no banco no jogo de hoje? Não, porque eu é que sou o treinador e eu é que escolho. E como jogaram há 2 dias, nós temos que perceber os riscos de lesões que há, e em função do calendário, vou voltar a repetir, decidimos, até para não haver dúvidas para o treinador, que jogadores escolher e que jogadores faltam para este Palmeiras. E há posições que são claras, e nós vamos esperar encontrar as melhores soluções para repor. Zagueiro é o notório, saiu o Vítor Reis e não há como, e há outras posições que vocês também sabem, que também já falei, não vou estar sempre a repetir elas, para continuarmos a ser competitivos, porque eu nunca garanti nem vou garantir nada. O único que vamos ganhar tudo, não vamos ganhar, já faz tempo que não perdíamos. É bom perder às vezes para pôr a nu algumas fragilidades que nós temos e que precisamos de colmatar, e que precisamos de continuar todos a trabalhar no sentido de nos tornar melhor, para os nossos atletas também perceberem que não há jogos fáceis, e portanto perceberem que não podemos tirar o pé do acelerador da primeira para a segunda parte, porque fizemos, na minha opinião, uma primeira parte com muita dinâmica e na segunda parte o oposto. Acredito que seja também muito da responsabilidade física, mas os 2 times, como tu disseste bem, têm tido a oportunidade para jogar todos, e isso nenhum jogador se pode queixar que não teve a oportunidade para mostrar, e depois cabe-me a mim escolher aqueles que eu acho que são os mais indicados para continuar a competir nesta competição, que queremos ganhar, mas se não ganharmos também ninguém vai morrer, porque, segundo disseram, isto é um título de menos expressão, não é? Porque já o ganhámos o ano passado e desvalorizaram, mas é isso que nós queremos ganhar esta competição, queremos continuar a formar a equipa, e como o teu colega disse, muitos nomes que ele falou não estão hoje, e estamos também a ver os moleques da base para perceber aqueles que também que nos podem ajudar, porque vai ser de facto um ano muito longo, começa em 15 de dezembro, acaba em 21 de novembro. Vamos ganhar muitas vezes, se Deus quiser, vamos empatar algumas e perder outras também. Abel, boa noite. Vinícius Bueno da TV Globo e do Sport TV. Essa virada do Novo Horizontino encerrou uma sequência de 42 jogos do Palmeiras sem derrota. Ninguém quer saber disso. Eu queria te perguntar... Mas ninguém quer saber disso, ninguém vai falar nisso amanhã, ninguém quer saber disso. Perdemos hoje, sem desculpas, parabéns ao Novo Horizontino. Não adianta, que ninguém quer saber disso. E a sequência da pergunta, já na 4ª rodada, início de temporada, parte do estádio acabou vaiando depois do resultado e criticando a diretoria e o Anderson Barros. Queria te ouvir sobre isso também, por favor. Obrigado. Olha, eu acho que cada vez que fazem isso, assobiam o nosso emblema, assobiar treinador, assobiar jogadores, assobiar diretoria. Estamos a falar diretamente com o Barros. 11 títulos. 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas.
Palmeiras estava, quando eu cheguei, em termos de dívida, uma lástima. Uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda a gente. E em 4 anos, todos juntos, com o presidente, com os jogadores, com o treinador e com o Barros, somos das equipas mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. E por isso é que é tão difícil negociar com o Palmeiras. Eu já vos falei porquê. Para o Palmeiras custa, se para outro jogador custa 3, para o Palmeiras custa 6. E nós temos que escolher bem, correr os riscos, porque o Real Madrid também contratou o Bale e pouco jogou, uma fortuna. Contratou o Hazard, pouco jogou e acontece. Às vezes acontece contratar jogadores que há pouca expectativa e depois ele acaba por fazer muito, e às vezes contratamos jogadores que nos custam muito e ele acaba por não sair. Agora, eu acho que temos que ter os pés todos bem assentes na terra, estarmos todos juntos em todos os momentos. Não éramos os melhores há uma semana, não somos os melhores hoje. Vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Nós sabemos perfeitamente como é que isto tudo funciona e nós dentro temos que continuar a fazer o nosso trabalho como foi. Eu já estou aqui, vai fazer 5 anos. Vou para o meu último ano no Brasil. E em todos os anos houve momentos bons e momentos ruins. E não é por uma derrota hoje, porque se nós fôssemos a ver realmente aquilo que nós fizemos, nós tivemos margem para criar suficiente para sofrer estes 2 golos, e já nem falo no penalti, já nem falo na decisão do penalti, se é penalti ou não é penalti, que isto é outra coisa, mas sem desculpas, fizemos uma péssima segunda parte e vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Como te disse, não há nenhuma equipa que vá ganhar sempre, como tu disseste, 42 jogos, já viste, 42 jogos sem perder. Será que nós temos direito de perder 1, 2, 3 ou 4? Não sei. Sei que nós sabemos aquilo que queremos, sabemos o que é que estamos a fazer e vamos fazer o que sempre fizemos, sobretudo dentro, porque fora, o Palmeiras já disse isso várias vezes, não sei se é por ser um clube formado por italianos, ser um clube formado, não tem o mesmo... É melhor não dizer aquilo que eu estou a pensar, está bem? Agora, a responsabilidade hoje total é minha, perdemos, jogamos muito mal na segunda parte, muito bem na primeira parte e vamos continuar a fazer o nosso caminho. Tá aí o Abel, então, falando, né, dentro da entrevista coletiva. Curioso que ele fala que precisa de mais um zagueiro, né? E imagino que para a saída do Vitor Reis. Deixa eu ir lá no Mauro Betting para saber do Mauro o seguinte. O Benedetti eu achei uma das gratas surpresas do Palmeiras nesse início dele no Paulistão. Tem o Naves também, que é jovem. O Naves fez um baita jogo contra o Santos. Baita jogo também, acho que é uma ótima dupla de jovens zagueiros aí do Palmeiras, além de Gomes. Além de Gomes e Murilo. Porque ele já entrou várias vezes. Mas o Abel foi perguntado, Mauro, sobre demora para ter as peças, né? E aí ele deu uma contemporizada e tal, mas aí a gente faz o exercício aqui. A presidenta falou agora que não conta mais, não cogita mais o Andréas Pereira. O Claudinho, ela também falou sobre, né? Vocês viram o que aconteceu com o Claudinho, a gente tinha acertado e tal, ele deu o nó e foi para outro time. O Vila Sante, né? Era outro nome que o Palmeiras tentou e não conseguiu tirar do Grêmio. Você acha que está decepcionante a janela do Palmeiras? O torcedor tem essa sensação, né, de que o Palmeiras está tentando nomes e não está conseguindo. Um dos reforços, que é um baita reforço, só joga em abril, né, que é o caso do Paulinho. É o caso do Paulinho, que já veio se recuperando de cirurgia. E aí, Mauro, qual que é a sua percepção sobre a janela do Palmeiras? E até complementando, Mauro, também pode ter rolado um efeito de, muita euforia quando anuncia Facundo, Paulinho, aí a galera pensa, agora vai virar uma máquina de contratar. Aí deu uma parada. Então, isso dá uma frustrada? Talvez, e aí sempre um ajuste de expectativa de cada um. Eu acho uma excelente janela. Paulinho é o jogador mais caro da história do Palmeiras, ainda não vai poder entrar em campo, mas é um jogador que cabe em qualquer equipe. Facundo a gente viu aqui, sabe do potencial dele. O Emiliano Martínez ainda é algo a se descobrir. Talvez nem o pessoal do Palmeiras conhece. Conhece que, de modo geral, o Palmeiras tem tido
algo positivo. A base é muito boa, a gente viu, apesar da infelicidade do lance do pênalti, o Alan é muito bom jogador, tem Figueiredo, tem muita gente. O Vitor Reis, é dever dizer, não tinha como segurar, né? E foi uma baita, a maior venda da história do zagueiro para o Manchester City, não é um time qualquer, não é um dinheiro qualquer. Então ainda acho que é extremamente positivo. Mas sim, um 9, falta mesmo. Um possível substituto para o Estevam depois do Super Mundial de Clubes, embora possa vir a ser o próprio Facundo, é um jogador que tem essa função, Paulinho até com mudanças táticas, enfim. Eu acho que ainda é positivo o saldo, hashtag torcedores calma, o que não significa dizer que a Leila não deva ser cobrada, como está sendo o Anderson, às vezes exageradamente, o próprio Abel, Corinha faz hoje, parte. Teve pro Corinho, Anderson e para presidente. Teve contra da Mancha Alviverde, ter as relações aqui, não vou entrar nessa questão mesmo, entre elas, entre a Mancha e a direção, tá, e faz parte. A própria Mancha, em 2021, teria mandado embora oficialmente pela Mancha o Abel e vários desses, Rafael, Rony, Rafael Veiga, esse cara, Mike, Marcos Rocha, tá todo mundo embora se fosse por notas oficiais de torcida. Não é assim também. A gente tem que ter um pouco de paciência também. Da Leila já falei, acho que ela pisa na língua muitas vezes, se criou com uma Leila que é a maior gestora da história da humanidade. Ela mesma disse que quando ela sair o Palmeiras vai lutar para não cair, não é assim mesmo, né? Então assim, um momento de calma, e paz, de conversa e entender. Ainda acho positivo, mas assim, pedido de... Natal já foi, né? Mas enfim, pedido até o meio do ano, 9. Tá. Ô, Jorge. Deixa eu passar lá para a Tainá. Diga, Tainá. Não, eu queria me meter só nesse ponto aí dos protestos que os torcedores fizeram aqui para a diretoria e aí depois especificamente no nome do Barros, né? Falando um PQP, o pior diretor do Brasil, Barros, era esse o grito. Me pega muito porque assim, a gente estava junto aqui no pré-jogo e a gente fez uma enquete com a galera palmeirense no WhatsApp, que só tem torcedores do Palmeiras. O Ricardinho foi na rua aqui, conversou com torcedores do Palmeiras. E aí o Palmeiras tem o melhor elenco, tá no top 3 ou tá no top 5? Tá no top 3. E aí você grita que o diretor que faz contratações é o pior diretor do Brasil. Tipo, as coisas pra mim, elas não conversam, elas não podem acontecer, não deveriam poder acontecer nem no mesmo ano pra mim. Quanto mais no mesmo dia. Antes do jogo você acha que é top 13 e depois do jogo você acha que você tem o pior diretor do Brasil. Mas não foi esse diretor que montou esse elenco top 3 do Brasil? O Corinho não resistiu a um básico exercício de lógica. Mas menino, eu fiquei bem impressionado. A gente sabe, né, Mauro, como que é o torcedor palmeirense, né? Você sabe do lado de fora e eu sei da pior maneira ainda que é do lado de dentro, né? Não é fácil mesmo. Mas assim, o que o torcedor cobra é realmente mais uma frustração pelo esse movimento do mercado. Sim. Porque se esperava mais. E se você olhar, o Palmeiras tem um elenco forte, o Tainá, eu acho que é aí que pega pro torcedor. O Palmeiras tem um elenco forte porque a base tem colocado jogadores importantes no time principal. Sim. Você vê o Hendrick ano passado, o Estevam esse ano, sempre os principais jogadores vêm da base e não vêm de uma grande contratação. Então eu acho que o que está faltando para a diretoria é ter essa agilidade para realmente trazer jogadores que venham para jogar. O Palmeiras muitas vezes tem contratado jogadores para compor elenco. Eu acho que esse que é o grande erro dessa diretoria. E os jogadores que compõem esse elenco, que é sim um dos 3 melhores do Brasil, está no top 3, é porque a base tem ajudado demais. A base tem colocado jogadores que estão resolvendo para o Abel, que estão sendo os destaques do time. Eu já citei o Hendrick, agora o Estevam. Então, por isso o Palmeiras é forte, o Palmeiras é competitivo, mas pelo trabalho do João Paulo, que é desenvolvido na base. Eu acho que isso também, mas aí quando você faz um protesto contra a diretoria, a base está aí, né, dentro desse negócio. Enfim, acho só que as coisas podem, quem sabe, não fazer muito sentido, mas o torcedor tá no direito dele de protestar do jeito que protestou aqui, tá de boa, tá tranquilo. Beijo pro Maurito e pro Jorge. Beijo pra você, Veloso. Beijo. Acabou por hoje. Valeu. Beijo pra vocês, meninos. Volto com vocês aí no estúdio. Otávio, boa noite. Biriuros. Beijo pra vocês aí em Barueri, boa noite. Excelente trabalho, mais um entregue, né? Mais um jogo entregue, bom retorno pra galera. Só fechando a questão do Andrés, precisa entender o seguinte: o Fulham, depois, não da contratação do Andrés, mas da contratação desse núcleo, e que o Andrés faz parte, é um dos caras importantes, do trabalho do Marco Silva, o Fulham deixou de ser um clube ioiô, que era uma temporada na segunda, uma temporada na primeira. Ele deixou de ser esse clube e ele está ali sólido no meio da tabela. Então o Fulham não tem problema de dinheiro, ele não quer vender o Andrés, ele não precisa vender o Andrés. Se o Andrés bater lá e falar assim, ó, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir pro Palmeiras, aí o Fulham vai vender.
Mas ele também não vai fazer que eu acho que ele não vai fazer. É. Então, assim, o Fulham tá na dele. O Fulham tá na dele. Ele não quer, não precisa e tem um jogador que ele conta. Então, é difícil mesmo. O Palmeiras teve ousadia de ir buscar o Andrés, que eu acho excelente, mas era difícil e é difícil. E bala na agulha também, né? Porque 20 milhões de euros para contratar é 20, uma que podia grana chegar boa, a 24 né? e tudo, sei lá, 25, mas pro outro time não faz tanta diferença. E aí vai ter que, de repente, despejar essa grana num outro alvo, né? E vamos descobrir que alvo é esse. E aí, meus amigos, o momento requer preocupação ou há exagero na cobrança de parte da torcida? Quais posições devem ser prioridade em caso de novas contratações? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porto Louco, vou ficando por aqui. Então, se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!